Olá pessoal, aqui é o professor José Ivo, chegamos a mais uma aula de urgência e emergência, tá? Hoje vamos falar sobre o carro de emergência, qual é o objetivo do carro de emergência. Temos como objetivos reconhecer, como funciona um carro de emergência, conhecer toda a estrutura organizacional do carro, vamos discutir as responsabilidades da equipe de enfermagem com a manutenção desse carro de emergência, como também vamos descrever todos os cuidados com o carro de emergência. Tá? O que é um carro de emergência? Qual o objetivo desse carro de emergência? Quem é o responsável pelo manuseio do carro de emergência? Essas questões sempre nos deparamos quando não temos o conhecimento de como funciona esse carro de emergência. O carro de emergência é nada mais um espaço onde deve conter, de forma sequenciada, todo o material necessário para as urgências e emergências, segundo pontos, de aula 2010. Tem o objetivo de homogeneizar os conteúdos e quantidade de todos os materiais e medicamentos, retirando o necessário e acrescentando o indispensável, de forma a agilizar o atendimento de emergência e reduzir os desperdícios, também pontos de 2010. E o carro de emergência ele tem um padrão, E a padronização deve ser considerada de acordo com a idade da vítima, se é uma vítima adulta ou pediátrica, como também o local de atendimento, se é numa urgência e emergência de pronto-socorro, PH, numa UTI, no centro cirúrgico, no ambulatório, e devemos, todas, dependendo da clínica, o local onde vai ser atendido o paciente com o carro de emergência, há uma dinâmica diferenciada, tá? Geralmente existe um carro para cada 10 leitos, segundo o Ministério da Saúde, de acordo com portaria 123 de 2005, tá? O carro de emergência deve ser dividido de acordo com 4 finalidades principais, que é a avaliação diagnóstica, tá? O controle das vias aéreas, acesso vascular e controle circulatório e medicamentos. A quantidade de medicamentos e materiais deve ser padronizada conforme a necessidade da unidade, de acordo com os protocolos institucionais. O conteúdo deve ser classificado em níveis de prioridades, a saber, nível 1 é onde vai ser colocados itens essenciais, que devem estar disponíveis imediatamente. Nível 2 são os itens altamente recomendados, que devem estar disponíveis em no máximo 15 minutos. E o nível 3 são itens recomendados, mas que são opcionais, tá? Não é necessário ter esses itens, tá? O caso dos medicamentos, os fármacos e os equipamentos classificados como nível 2, que são altamente recomendados, eles podem ser disponíveis na unidade para acesso em até 15 minutos, e devem sempre permanecer no carrinho de emergência. Quando se está no intra-hospitalar, quando assumimos o plantão, tá? Deve ser feita essa verificação desse carrinho de emergência como rotina para averiguar se todos os itens que são necessários ter no carrinho estejam à disposição da equipe de enfermagem ou da equipe de atendimento intra-hospitalar dos setores de emergência. A padronização de carro de emergência para pacientes adultos segue algumas finalidades, Em relação à avaliação e diagnóstico, no caso da avaliação e diagnóstico, devemos fazer, em pacientes adultos, devemos ter um desfibrilador externo automático, um DEA, tá? Material de proteção individual, luvas, máscaras, óculos. Também deve ter um monitor e desfibrilador com marca-passo, tá? Externo, com monitorização nas PAs, mínimo de 3 derivações com onda bifásica, oxímetro de pulso,
glicosímetro capilar, gerador de marca-passo, tá? E em relação a, como finalidade de controle das vias aéreas, nós vamos ter que ter a cânula orofaríngea, né, número 3 e 4, a bolsa válvula máscara com reservatório de O2, tá? Tubo endotraqueal, número 6 a 9. E em relação ao controle das vias aéreas também, temos como finalidade, né, temos que ter uma cânula de traqueostomia, laringoscópico, né, com lâminas curvas, máscara de oxigênio, se necessário, cânula nasal tipo óculos, umidificador, nebulizador, e extensão para nebulizador, extensão de PVC para oxigênio, cânula, né, de aspiração flexível, né, número 12 ou 10, fixador de cânula orotraqueal, sonda nasogástrica, número 16 ou 18, máscara laringe adulto e capnógrafo, tá? Vejam que cada item desse tem que ter uma quantidade, tá? Tem que ter uma quantidade referente para constar nesse carro de emergência. Já no acesso vascular e controle circulatório, nós vamos ter que ter catéter intravenoso periférico, né? Então é 14, 16, 18, 20, 22, um de cada, um item. Torneirinhas, que é o butterflies, um. Conjunto de perfusão, um também. Agulha de catéter intravenoso central para caso de tamponamento, pneumotórax hipertensivo, também. Soro fisiológico, ringue lactato ou glicosado, temos que ter grandes quantidades, né? 1 litro ou 500 ml. Equipo macrogotas, equipo de hemoderivados, bureta, seringa de 3 ml, 5, 10 e 20, agulhas de tamanhos 3 por 12, 36 por 12 ou 36 por 10, frasco a vácuo, gases, micropore. E os medicamentos do carrinho de emergência, água destilada 10 ml, água destilada 250 ml, água destilada de 500 ml, né, para nitroglicerina, né, aspirina 300 mg, atropina, adrenalina, amiodarona, lidocaína, adenosina, os beta-bloqueadores, né, beta-bloqueador, nitroglicerina, nitrofosfato de sódio, cloreto de cálcio, glucarbonato de sódio, cálcio também, sulfato de magnésio e bicarbonato de sódio. Além de tudo, ainda vamos ter que ter glicose, 50%, furosemida, broncodilatador, aminofilina, diazepam, midazolam, o fentanil, que é uma para sedação em geral. Sempre vejam o nível de prioridade, né? A quantidade. Morfina, dopamina, né? Naloxone, ditazem, verapamil, manitol, entre outros, tá? Mas esses são os principais. Como é a estrutura do carro de emergência? Vejam só, o carro de emergência tem em sua estrutura todas essa estrutura aqui, né? Onde vamos ter gavetas, tábua auxiliar para massagem cardíaca, deve ter essa tábua auxiliar. Compartimento inferior, proteção, né, ponteiras, quer dizer, de proteção, rodízios, as rodas que girem, não fiquem só em uma direção, suporte de cilindros de oxigênio, menos aqueles manuais pequenos, tampo, gavetas, o suporte, né, pedestal de suporte de soro também, e nas costas, aqui à frente, nós vamos ter o puxador e as tomadas, tá? Por que essas tomadas? Essas tomadas são para conectar-se com os desfibriladores, né? E entre outros equipamentos que se necessário. Como é que ocorre a organização do carro de emergência? Veja só. Na base superior do carro de emergência deve ficar o desfibrilador, o estetoscópio, o cilindro de O2, o ambu com saco reservatório, né? E a tábua rígida, tá? Segundo a Direção Geral de Saúde, desde 2000,
O carro de emergência, como vocês viram, eu falei, né, de uma forma desenho, agora tem uma imagem mais real, onde vocês estão vendo as prateleiras, o DEA, tá, ó. Na base superior, nós vamos ter o quê? Ó? As caixas, né? Vamos ter algumas caixas, tá? Olha como é que nós devemos armazenar na base superior, certo? Na primeira gaveta, nós vamos colocar os fármacos de primeira linha em situações de emergências, não é? Os fármacos de primeira linha em situação de emergências, tá? Ó. Aí aqui nós vamos ter o que? Denalina, tropina, entre outros aqui, medicamentos. Na segunda gaveta, material de via aérea, tá? São os materiais que vão servir para intubação, máscaras laríngeas, ó, tá certo? Cânulas de Guedel, entre outros. Terceira gaveta são todos os materiais para acesso venoso, tá? Para acesso venoso, onde vamos ter as agulhas, onde vamos ter escalpes, gelcos, micropólio, como vocês estão vendo, algodão, seringas, né? Todas as seringas, gases. Repetindo aqui medicamentos, demais materiais, os soros, ó, todos organizados embaixo, aquele espaço da gaveta, né? E assim fica. Aí podemos até marcar, certo? É, é, identificar as medicações sempre em cima, catéteres, fios de sutura, materiais de intubação, certo? Organizar, a equipe organiza os materiais nas gavetas. Para tanto, né? Para tanto, a equipe de enfermagem ela deve ter conhecimento e domínio do manuseio de todos os materiais e equipamentos existentes no carro de emergência, bem como está inserida em programas periódicos de capacitação para a execução das manobras de reanimação, tá? Segundo o Conselho Regional de Enfermagem, né, de São Paulo. Quais são as atribuições da equipe de enfermagem em relação ao carro de emergência, tá? Cabe à equipe de enfermagem a verificação, como falei no início da apresentação, essa verificação sistemática do carro de emergência, observando a presença de validade dos materiais e medicamentos listados e o funcionamento do cardioversor, né? Segundo ponto, 2010, é muito importante essa verificação de todos os materiais, né? Tanto para identificar prazo de validade, como também se os equipamentos estão aptos para serem usados. Esse carro deve ser checado em data pré-fixada e após cada uso e registrado em impresso próprio, tanto com o número do lacre e a data da conferência. Sempre tem que ter esse registro, né, de checagem, né, desse carro de emergência. É responsabilidade técnica pela montagem, ou seja, o técnico de enfermagem deve montar esse carro de emergência, fazer a conferência desse carrinho e fazer a reposição de materiais do carro de emergência. O enfermeiro faz, juntamente com o técnico, essa reposição. No entanto, todos os membros da equipe de enfermagem podem realizar a conferência, tá? A reposição e limpeza de equipamento, desde que seja sempre supervisionado por um enfermeiro. Aqui tem só uma amostra, né, de como é o checklist do carro de parada adulto, onde vamos colocar o setor, né, a data, o lacre daquele dia, né, colaborador, pessoa que fez a checagem, a quantidade, o amor, o prazo, a validade, o lote, cota, tudo isso deve ser preenchido, tá? É um exemplo de ficha de checklist do carro de parada.
Cuidados com o carro de emergência. Quais são os cuidados que devemos ter com o carro de emergência? Devemos manter o carro de emergência em ordem e sempre no local pré-definido, tá? Sem qualquer obstáculo à sua mobilização, tá? Manter o desfibrilador sempre ligado à corrente elétrica. Diariamente deve ser verificado o carro de emergência, né? Se está selado ou fechado, testar o desfibrilador, independentemente das verificações periódicas da responsabilidade da, responsabilidade da marca, né? E registrar em folha própria. Sempre que for utilizado, deve-se proceder à sua higienização, repor o material o mais breve possível, através da verificação do checklist de todo o material, registrar sempre na folha da abertura do carro. Mensalmente, esse checklist deve ser feito, né, para verificar a validade e condicionamento dos fármacos e material e registrar a folha de abertura do carro. Em hospitais de emergência, centros de emergência, geralmente a validade dos fármacos o prazo nem acontece, que constantemente são trocados, né? São repostos os materiais. Mas em alguns setores não tem tanta prevalência de assistências de emergência que às vezes é organizado o carro e passa por muito tempo sem ser usados os materiais, aí conforme a necessidade de troca, né? Mensalmente essa checklist deve seguir esse checklist verificando a validade e acondicionamento de todos os materiais, né? Principalmente os fármacos. Quando a validade dos fármacos material atingir os 3 meses do final, deve enviar o serviço de farmácia para efetuar a respectiva troca, tá? Selar o carro de emergência após cada verificação e reposição de autoria. O que é selar? Selar é colocar um selo que for de verificação, tá? Em todos os registros deve-se constar data, hora, assinatura, bem legível, né, e o número de registro profissional. Isso é de grande importância para que haja uma boa assistência na assistência de urgência e emergência. Aqui tem as referências desse estudo, tá? Vamos passar uma atividade referente a essa videoaula que vocês vão desenvolver. Para quem está ainda de forma remota, vai elaborar o trabalho e mandar por via WhatsApp, tá certo? E quem estiver em sala de aula, vamos desenvolver em sala de aula mesmo, tá bem? Bom estudo e até a próxima.